Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva! Salve Maria Santíssima! Salve! Viva o nosso Pai, São João Bosco! Viva! Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E hoje nós iniciaremos mais um curso aqui do Centro Dom Bosco, né? Um curso que eu já tinha prometido dar sobre os documentos pontifícios. Na conclusão daquele curso do Catecismo da Crise, eu disse que daria um curso sobre os documentos pontifícios. Acabou que eu demorei um pouquinho para começar, até por conta também da nossa coleção, né? Do lançamento da nossa coleção, né? Do lançamento editorial, que ainda não aconteceu, que de fato é um lançamento muito complexo, muito desafiador, que ainda não tem uma data definida. É o tipo de lançamento que não pode ter nenhuma vírgula errada, porque significa alterar um juízo da Santa Igreja, né? Então, por conta disso, o zelo, que já é grande, que já deve ser grande, tem que ser ainda maior. De qualquer maneira, decidimos começar o curso nesse momento, mesmo com o lançamento editorial ainda pendente. Eu só gostaria de deixar claro que não vai ser um curso como o Catecismo da Crise. Não vai ser um curso que me deixará preso nele, porque um curso sobre os documentos pontifícios é um curso que demanda uma vida inteira para ser dado, né? Então eu tenho que ter alguma liberdade para dar outros cursos e até dar aulas com temas livres em outros momentos, né? Eu até já tinha prometido na última aula dar um outro curso que também darei sobre aquela obra de Santo Agostinho, né? A Catequese dos Rudes, e já tem algumas aulas no nosso YouTube sobre esta obra e eu pretendo não retomar aquelas aulas, eu darei um novo curso sobre esta obra. São aulas muito antigas, então a qualidade era outra, então até mesmo o meu estudo, o meu conhecimento, ou mesmo aquilo que eu gostaria de dizer a respeito do apostolado, da própria catequese, alguma compreensão, ou mesmo o momento atual que nós vivemos é diferente, então eu darei aquele curso novamente. E a ideia, então, é dar estes dois cursos concomitantemente, e entre eles pode ser que eu decida dar uma aula com tema livre. Isso vai variar e o objetivo é dar pelo menos uma aula por mês em regra. Nós começaremos este curso por uma aula a respeito da maçonaria,
e a sua infalível condenação pela Santa Igreja. O tema foi escolhido, né, imagino que vocês já tenham notado, para estar em consonância com a nossa produção audiovisual, né? É bom que o apostolado esteja bem afinado, né? Já saiu até o nosso primeiro teaser, né? Essas expressões em inglês me incomodam um pouco, como apaixonado, apesar de não ser tão bem alfabetizado assim como toda pessoa que nasceu no ano de 87, né, ou na segunda metade do século XX, eu poderia dizer, mas um apaixonado pela língua portuguesa, um amante da minha pátria, né? Então essas expressões em inglês não me agradam muito, mas não sei uma expressão em português que eu poderia utilizar. Então já saiu o primeiro teaser da nossa nova produção sobre a maçonaria. Então, o Bruno me pediu que eu desse uma aula que iniciasse esse curso a respeito da condenação da Santa Igreja à maçonaria. E o documento que eu resolvi utilizar é uma encíclica do Papa Leão XIII, cujo nome é Humanum Genus. É uma carta encíclica de 20 de abril de 1884, que eu recomendo que todos leiam, né? Um documento que se lê rapidamente, né? Com calma, em menos de uma hora, esse documento é lido, né? Humanum Genus, gênero humano, né? Vale muito a pena a leitura, até porque o Papa Leão XIII mencionará nesse documento todas as condenações que foram feitas anteriormente à maçonaria, desde a fundação da primeira loja maçônica que aconteceu em Londres, né? No dia até do grande São João Batista, né? 24 de junho de 1717. Esta é a data que é apontada aí como a fundação da primeira loja maçônica. Vejam que são exatamente 2 séculos depois que Lutero promoveu a Revolução Protestante, né? O demônio, de alguma maneira, tem aí os seus números, né? O demônio não deixa de ser adepto da numerologia, e depois ele ainda, 200 anos depois, ele fez uma nova revolução na Rússia em 1917, né? Então tem a Revolução Protestante, a Revolução Liberal e depois a Revolução Comunista. Mas o Papa Leão XIII, eu apontarei isso na aula, ele fará uma retrospectiva de todos os documentos anteriores que condenaram a maçonaria. Por isso é que eu digo que a maçonaria ela foi infalivelmente condenada pela Santa Igreja. E a ideia aqui qual o objetivo, né, da aula? Além de estar em consonância, claro, com o documentário que nós lançaremos em breve na nossa plataforma de membros, né? E esse curso também sobre os documentos pontifícios também ficará disponível na nossa plataforma de membros. A ideia é atacar, ao mesmo tempo, 2 problemas que nós observamos na Santa Igreja hoje. Na época que o Papa Leão XIII escreveu esse documento, ele falava que a maçonaria havia conquistado os estados, né? E isto permanece, né? Foi o que nós observamos muito claramente em um governo que nós votamos, né? E até promovemos e votamos novamente nesse mesmo governo no ano passado, né? Mas era evidente a infiltração maçônica no próprio governo do presidente Bolsonaro, né? E eu votaria novamente nele, mas é inquestionável como a maçonaria se infiltrou nos estados, nas sociedades outrora cristãs. E isso já havia acontecido no século XIX, e o Papa Leão XIII fala disso na encíclica Humanum Genus. O que chama a atenção é que depois disso,
a maçonaria se infiltrou na Santa Igreja de uma maneira assustadora. E naquela época isso não havia acontecido, pelo menos desta maneira. O Papa não chega a falar na encíclica de uma infiltração maçônica na Igreja. E hoje ela já aconteceu, não apenas no baixo clero, mas no mais alto escalão das autoridades eclesiásticas. Hoje há contaminação maçônica entre bispos, entre cardeais. O próprio Concílio Vaticano II, como nós vimos nas aulas do Catecismo da Crise, foi muito assolado pela maçonaria, e isso está devidamente comprovado. Então, é um elemento a mais. E eu acabei que não trouxe esse livro que eu tenho em casa e deveria ter trazido, e perguntei até aos meus irmãos de apostolado se eles tinham aqui e não o têm. Quem quiser se aprofundar nesta infiltração maçônica da Igreja, me parece que a melhor ou uma das melhores obras que nós temos disponíveis no mercado é a Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri de Lassou. Tem uma edição muito bela, inclusive da editora Castela, da Castela Editorial. Então fica aí a recomendação. Talvez na minha próxima aula eu traga, só para que vocês vejam, né? É sempre bom mostrar o livro, né? É um livro que vai falar, é um livro até bem grosso, que vai falar de uma maneira muito sistemática, muito profunda, dessa infiltração, deste plano da maçonaria para se infiltrar na Igreja. Mas chama a atenção que naquela época em que o Papa Leão XIII escrevia sobre a maçonaria, o que o preocupava mais... ou o que o preocupava não era essa infiltração, porque ela não tinha ainda se realizado, ela estava apenas nos planos dos maçons. Hoje não, hoje ela já está concretizada, né? Hoje nós precisamos lutar, né, para nos livrarmos deles, né? Para expulsá-los da Santa Igreja, ou rezar para que Deus faça um milagre. Mas o fato é que há uma outra preocupação que nós devemos ter também. Essa eu diria que é uma preocupação macro, é a infiltração maçônica na Igreja, contra a qual nós, de alguma maneira, nos sentimos impotentes. Mas existe uma outra preocupação que está muito mais ao alcance das nossas mãos, dos nossos joelhos e do nosso apostolado. Uma irmã, inclusive aqui de apostolado, que está aqui presente na aula, veio me pedir outro dia uma indicação de livro, né, para um rapaz com quem ela convive, que é aquele católico, né, aquele católico que está com um pé na paróquia e o outro na loja maçônica, né? Que não é algo incomum hoje, né? E que muitas vezes faz isso por ignorância, né? Então eu diria que tem esse lado macro, mas também o lado micro da questão. Hoje existem muitos fiéis que são ignorantes, e o próprio Papa fala destes casos. Pessoas que estão na maçonaria porque acreditam se tratar de um clube de vantagens. Eu estou ali para ter alguns benefícios. Se o meu carro furar o pneu, eu vou deixar ali o meu triângulo numa certa posição, e o meu irmão de seita vai reconhecer que eu sou maçom e vai parar para me ajudar. Então, eu aperto a mão de uma determinada maneira e isso me traz vantagens. Eu não fico desempregado. Então vejam que há uma grande ignorância e muitos fiéis caem nesse erro, de maneira que isso está muito mais ao nosso alcance. É fundamental que estejamos bem instruídos para
ensinar aqueles com os quais convivemos que um fiel católico jamais pode ser maçom, sob pena de pecado mortal. E aí há uma certa polêmica, eu diria, nem polêmica, porque antigamente era muito claro que ser maçom, a consequência era uma excomunhão automática, né? Até um vídeo do Padre Paulo sobre isso, de que hoje seria pecado mortal, né? Se a consequência é excomunhão, se é pecado mortal, o fato é que o fiel católico não pode ser maçom em hipótese alguma, independentemente do grau. Ah, não, eu não sou grau 33, não, eu sou aquele Zé Ruela ali que só abre a porta da loja. Não, você não pode nem chegar perto, você não pode se envolver nessas sociedades secretas, nessas seitas. Elas são condenadas pela Santa Igreja Católica. E vejam que as palavras do Papa Leão XIII são muito duras na encíclica Humanum Genus. E nós precisamos ter essa consciência de que as paróquias estão cheias de maçons. Não apenas entre os fiéis, mas no próprio clero. Entre esses ignorantes se contam sacerdotes também, que muitas vezes são maçons, pasmem, também porque não foram bem instruídos. Chama muito a atenção, né, que eu tenha que utilizar nesta aula a respeito da maçonaria um documento do século XIX, um documento do magistério da Santa Igreja do século XIX. Isso não faz o menor sentido, porque a maçonaria está aí atuante, fortíssima no Brasil. Eu acabei de mencionar um governo que acabou de sair do poder e que estava lotado de maçons nas suas fileiras, e isso certamente continua no novo governo que assumiu, mesmo que de uma maneira diferente. E qual é o documento da igreja hoje que fala da maçonaria? É muito triste notar que eu tenha que utilizar nesta aula um documento de 20 de abril de 1884 para falar de algo, de uma ameaça real, atual. E é fundamental que tratemos deste assunto para que estejamos bem instruídos e possamos fazer apostolado a respeito desta questão. E eu até agradeço a esta irmã que me fez esta pergunta, e eu até trouxe aqui alguns livros publicados pelo Centro Dom Bosco sobre a maçonaria, e já falei deste mais profundo, que eu diria que vai dar uma visão bem ampla sobre o assunto, que é a conjuração anticristã. Então vamos ler aqui apenas duas passagens que eu trouxe, que evidentemente não falam sobre a maçonaria, né? A maçonaria não está citada na Sagrada Escritura, mas é só para que nós possamos, o Evangelho possa iluminar o que vamos tratar na aula. Uma delas, inclusive, é o Evangelho de hoje, né? É interessante. Tanto no calendário novo como na missa tradicional, é o mesmo evangelho hoje, e me parece uma passagem que nós podemos aplicar a essa seita, né, satânica, que é a maçonaria. Mateus 23, de 1 a 12. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo.
Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Na realidade, o que eu puxei deste evangelho para tratar na aula de hoje, e vejam que é interessante que as duas questões, os dois elementos que eu trarei dos dois evangelhos que eu lerei se aplicam a essa realidade que a gente tem hoje na igreja dessas novas comunidades. É claro que não a todas elas, mas hoje há uma tendência na igreja muito grande à realidade do sectarismo, né? Da fundação de seitas. E isso é muito grave, a gente tem que estar muito atento na igreja hoje. Hoje é uma mentalidade muito sectária na Santa Igreja. E a maçonaria ela tem esta característica de seita. Essa questão que Nosso Senhor trata aqui dos mestres, né? Essa referência de uma pessoa que guia e que acaba que se coloca no lugar de Deus em nossas vidas, né? Veja que isso não tem absolutamente nada a ver com o clero, tanto que Nosso Senhor diz na época do Antigo Testamento, né, da autoridade que vinha ali da cadeira de Moisés, que no nosso caso agora na Santa Igreja é do magistério, mas isso é muito evidente ali na seita maçônica, mas é fundamental que também façamos este paralelo, né? Tomemos um cuidado também com determinadas figuras que surgem, né, com esse excessivo personalismo, mas aqui eu trago especificamente para a maçonaria, né? Estes mestres, né? A maçonaria, que depois eu trarei uma outra passagem que também pode ser chamada com outra figura bíblica, a sinagoga de Satanás, né? É um padre lá da Barra da Tijuca, o padre Mateus de Aquino, que é um ótimo sacerdote que temos lá. Lá já é Recreio, tá ali na fronteira da Barra e do Recreio, a paróquia São José. Uma vez ele falou da maçonaria como a sinagoga de Satanás, que é uma figura que está no livro do Apocalipse. Então, também me chamou a atenção, e eu peguei a passagem em que está esta figura da sinagoga de Satanás. Então, tomemos muito cuidado com isto. Esta figura do líder carismático, esta figura do mestre idolatrado. E a segunda questão é esta realidade do segredo, né? Essas sociedades secretas, essas sociedades em que os seus membros têm determinados segredos que nem todos sabem, que há uma certa iniciação, e infelizmente há uma série de estruturas hoje na igreja que também tem essas características, que são muito presentes na maçonaria. E o evangelho que eu escolhi está em Marcos 4, 21 a 23, que é simplesmente uma referência. E é só um alerta também, porque há uma tendência hoje em estruturas que estão dentro da igreja, nesse universo tão grande das novas comunidades que surgem nesta esteira, né, do Concílio Vaticano II. Dizia-lhes ainda: traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro?
porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, a maçonaria ela é condenada pela Igreja infalivelmente desde o início por esta característica de seita, de sociedade secreta. Então vamos ao texto da encíclica, né? Evidentemente, né, eu peguei apenas algumas partes, mas é preciso ler aqui a introdução, só para que vocês vejam, né, como o Papa se refere à maçonaria como a estratégia atual de Satanás para destruir a Igreja. É isso que vocês devem perceber. É fundamental que percebamos que a maçonaria ela é uma espécie de igreja católica de ponta cabeça. Ela é uma igreja católica às avessas, por isso ela é tão perniciosa. É interessante nós notarmos que determinadas estruturas, como a própria Organização das Nações Unidas, né? É até estranho a igreja ter cadeira na ONU, né? Porque a ONU não deixa de ser uma igreja católica de ponta cabeça também. O que a ONU faz, na realidade, quem deveria fazer é a igreja. E a ONU faz a serviço de Satanás, né? Porque promove o aborto, promove uma série de pautas, de pecados, de coisas pavorosas. Então, vejam que a maçonaria ela é uma anti-igreja. Ela é, de fato, por isso que é a sinagoga de Satanás. Ela, de fato, é um esforço do demônio de se antepor à igreja a nível global, a nível universal. Da mesma maneira que a igreja está presente no mundo inteiro, da mesma maneira que a igreja tem uma influência generalizada em todos os países, não é assim que a maçonaria está presente em todas as nações? Quando eu viajo muito a trabalho, eu vou por esse interior afora, né? Onde nós andamos tem lá a maldita da loja maçônica, dá vontade de tacar uma bomba, né? Deus que me perdoe ou não, né? Talvez a gente tira as pessoas de lá, né? Os bens que podem ser utilizados, a gente bens exorciza, mas está lá a maldita da loja. Qual cidade que a gente entra hoje que não tem lá o maldito do símbolo da maçonaria? Quase que como uma consagração daquela cidade que foi fundada sob a cruz de Nosso Senhor, aquele maldito G lá, eu nem me recordo agora, mas é um G com compasso, né? Nós entramos na cidade já com aquele símbolo demoníaco. Já dá uma tristeza no coração do católico que chega naquele lugar, com sede de almas, né? Como deve ser um católico que chega em qualquer lugar e já vê aquele símbolo demoníaco como uma marca do demônio a dizer: aqui é território meu, essas almas são minhas para a perdição eterna. Então vejam que a maçonaria ela diz o Papa Leão XIII, a estratégia atual e talvez a última até o final dos tempos de Satanás para destruir a Santa Igreja Católica e fazer as almas se perderem eternamente no inferno. Mas chega das minhas palavras, vamos ler aqui os 4 primeiros parágrafos da encíclica Humanum Genus, a maçonaria. Aí ele já começa, como é muito comum nos documentos da igreja, as primeiras palavras são justamente o título da encíclica, né? Gênero humano. O gênero humano, depois que pela inveja de Lúcifer se rebelou desaventuradamente contra Deus Criador e doador dos dons sobrenaturais, dividiu-se como que em 2 campos diversos e inimigos entre si. Um deles combate sem cansaço em favor do triunfo da verdade e do bem, o outro pelo triunfo do mal e do erro.
O primeiro é o reino de Deus sobre a terra, isto é, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E quem lhe quiser pertencer com afeto sincero e como convém à saúde, deve servir com toda a mente e todo o coração a Deus e a seu Filho unigênito. O segundo é o reino de Satanás e são seus súditos, os que, seguindo os exemplos funestos de seu chefe e dos progenitores, se recusam a obedecer à lei eterna e divina. E, sem preocupar-se com Deus, empreendem muitas coisas contra Deus. Santo Agostinho, com grande acume de mente, viu e descreveu esses dois reinos semelhantes a duas cidades que, com leis opostas, vão para fins opostos, e remontou ao princípio gerador de ambos com estas palavras breves e profundas. Abre aspas para Santo Agostinho na sua obra Cidade de Deus. Duas cidades nasceram de dois amores. A terrestre do amor de si até o desprezo de Deus. A celeste do amor de Deus até o desprezo de si. Fecha aspas. Em toda a longa série dos séculos, essas duas cidades combateram uma contra a outra com armas e combates variados, ainda que nem sempre com o mesmo ardor e ímpeto. Mas, aí é que vem o detalhe, mas em nossos tempos, os partidários da cidade malvada, inspirados e ajudados por aquela sociedade, que largamente difundida e fortemente composta, toma o nome de maçonaria, parecem todos conspirar e veementemente competir. Com efeito, já sem disfarçar os seus intentos, insurgem com audácia extrema contra a soberania de Deus. Agem aberta e publicamente para a ruína da Santa Igreja, com o propósito de despojar completamente, se fosse possível, os povos cristãos dos benefícios que Cristo, nosso Salvador, trouxe ao mundo. Gemendo sobre esses males, muitas vezes, impulsionados pela caridade, somos obrigados a gritar para Deus: eis que teus inimigos se agitam e os que te odeiam levantam a cabeça. Eles tramaram um plano e conspiram contra teus protegidos e dizem: vinde, vamos removê-los do meio das nações. Salmo 83, 3-4. Nesse combate tão presente, nessa guerra tão feroz e pertinaz ao cristianismo, é nosso dever indicar o perigo, apontar os inimigos e resistir no que podemos aos seus desígnios e artifícios, para que não se percam eternamente as almas que nos foram confiadas, e o reino de Jesus Cristo confiado à nossa tutela não somente fique, mas se mantenha íntegro e por novo e contínuo aumento se dilate por toda a terra. Então vejam que, por mais que seja um documento do fim do século XIX, me parece muito atual, porque de lá para cá a maçonaria só cresceu a sua influência e ela ainda se infiltrou na igreja, o que é ainda mais grave, porque a influência dela nos estados, nas nações, ela aumentou. O Papa Leão XIII falará de maneira muito clara, ele que foi o Papa autor da Rerum Novarum, né, que é posterior a esse documento, mas ele falará de maneira muito clara que a maçonaria, inclusive, influenciava diretamente os socialistas. Logicamente, há uma influência direta da maçonaria na Revolução Comunista de 1917, isso é evidente. E o que o Papa diz aqui é muito drástico. Vejam que ele vai lá na origem do mal. Ele fala da batalha de Satanás contra Deus e faz um paralelo da batalha da maçonaria contra a igreja. Isso é muito sério. E nós tratamos a maçonaria
Eu já vi pessoas falando como se a maçonaria fosse algo do passado. Ah, mas a maçonaria existe ainda? É como se fosse um time de futebol falido, assim. O São Cristóvão, aquele que tem ali perto da linha vermelha, ali, aquele que a gente vê da linha vermelha, foi campeão carioca até em 1924. Né? Ainda existe a maçonaria? Vejam as palavras do Santo Padre. Ele faz um paralelo da batalha de Lúcifer contra Deus. Aí parece até aquele paralelo, ele não cita Santo Inácio, né, mas parece até aquela imagem, né, das bandeiras, dos abandeirados de Nosso Senhor com os abandeirados de Satanás. Cita a obra de Santo Agostinho, né, belíssima citação da Cidade de Deus, e fala que nos tempos atuais os filhos de Satanás se servem da maçonaria para tentar destruir a Santa Igreja e os soldados de Nosso Senhor. Isso é muito sério. E ele diz que como Papa, né, que como pontífice romano, ele tem o dever de denunciar a maçonaria. Ele tem o dever de indicar o perigo, apontar os inimigos e resistir aos seus desígnios e artifícios. Então vejam que esse dever é nosso também. E esse dever se torna ainda mais nosso na medida em que o clero atual ele não apenas deixa de condenar a maçonaria, ele abraça os princípios maçônicos. Leiam, por exemplo, a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, que é claramente de índole maçônica. Claramente de índole maçônica. Vejam que nós precisamos assumir esse dever que foi indicado pelo Papa Leão XIII, que ainda permanece. Porque de lá para cá a maçonaria se infiltrou na igreja, ela se consolidou ainda mais nas nações, e aqui eu falo como brasileiro, nem pensemos nas outras nações, pensemos no Brasil. Eu não quero aqui desanimar ninguém não, tá, gente? Eu tento ser otimista. Quem convive comigo, por mais... Eu não sou muito ligado nessas coisas de temperamento, não. Mas dizem que eu sou melancólico. Eu não sou das pessoas mais empolgadas, mas eu tento ser otimista. Mas eu simplesmente falo aqui com alguma dose de realismo. A infiltração maçônica na sociedade brasileira e nas nossas autoridades civis é inquestionável. E na Igreja Católica nem se fala. Então me parece que devamos levar a sério essa indicação, esse chamado do Papa Leão XIII. É nosso dever indicar o perigo, apontar os inimigos e resistir no que pudermos aos seus desígnios e artifícios para que não se percam eternamente as almas que nos foram confiadas e o reino de Jesus Cristo confiado à nossa tutela não somente fique, mas se mantenha íntegro e por novo e contínuo aumento se dilate por toda a terra. Ah, mas eu não sou clérigo, não interessa. Existem almas que foram confiadas a vocês. Para quem é chefe de família, nós que somos pais e mães, os nossos filhos, os nossos cônjuges, nós que temos algum tipo de aposto, nós que somos empresários, que somos líderes nos nossos trabalhos, aquelas almas nos foram confiadas. Eu tenho clientes que são maçons. Eu fico falando mal da maçonaria lá no meu escritório, pelo menos os meus funcionários pelo menos ouvem lá, né?
eu imagino que algum bem faça a eles, né? Agora, eu ainda não tive a coragem de falar mal da maçonaria para os meus clientes que são maçons, né? Tomara que eles assistam essa aula, né? Não está indo mais para o YouTube, né? Mas talvez eles coloquem um trecho, né? Alguma coisa assim. Mas o fato é que nós precisamos cuidar das almas que nos foram confiadas. Esse dever que o Papa, evidentemente, de uma forma diferente, ele arroga para si, ele é nosso, principalmente num contexto em que as autoridades eclesiásticas descumprem com o seu papel. E é fundamental que nós cumpramos com o nosso dever aqui no Brasil, nesse quadro dramático, em que tem maçom saindo pelo bueiro aí. É fundamental que possamos primeiro estudar, entender o quão má é essa estrutura, o quão má é essa instituição chamada maçonaria. Então, o primeiro dever é ler a encíclica Humanum Genus, como eu falei, uma leitura muito simples, e ali o Papa Leão XIII, de maneira sistemática, ordenada, clara e profunda, vai explicitar o mal da maçonaria. Eu até digo para essa irmã que está aqui que a encíclica talvez seja o melhor presente, mas até tenho as minhas dúvidas se ela estará à venda nessas lojas que vendem as encíclicas dos papas. A Fratelli Tutti certamente estará, mas a encíclica do Papa Leão XIII eu tenho as minhas dúvidas. Mas o fato é que devemos nos instruir. Devemos estudar e devemos fazer este apostolado. A nossa catequese precisa voltar a ensinar que a maçonaria é algo mau e é inadmissível para um católico ser maçom, sob pena de perdição eterna da sua alma. E aí vem a parte assim, só para mostrar para vocês. Eu inclusive salientei aqui manifestações dos predecessores e necessidade da encíclica. O Papa vai ter a preocupação de mostrar a quantidade de condenações da maçonaria desde que ela foi fundada em 1717. A primeira condenação data de 1738, então é uma condenação bem rápida para o século XVIII, né? Foram 21 anos apenas e a maçonaria já foi condenada por um papa que foi o Papa Clemente XII. Então vamos ver aqui a quantidade de condenações que a maçonaria sofreu desde que ela foi fundada, para que vocês vejam que é inquestionavelmente uma condenação infalível e que não tem como ser objeto de qualquer questionamento. Os pontífices romanos, nossos predecessores, vigiando pela saúde do povo cristão, entenderam logo quem era e o que queria este inimigo capital, que saía dos covis de conjurações tenebrosas, e antevendo com o pensamento por vir, e dando como que o sinal admoestaram príncipes e povos a não se deixarem enganar por esperteza e manipulações insidiosas. O primeiro aviso do perigo foi dado por Clemente XII, no ano de 1738, uma constituição chamada In Eminente, de 24 de abril de 1738. Sua Constituição foi confirmada e renovada por Bento XIV. A Jaque vai gostar do documento do Bento XIV, que é a Constituição Providas, de 18 de maio de 1751. Seguiu suas pegadas Pio VII. Constituição Ecclesiam a Jesus Cristo, de
13 de setembro de 1821. E depois Leão XII, Leão XII, com a Constituição Apostólica Quo Graviora, abrangendo sobre este argumento as atas e os decretos de seus predecessores, os ratificou e selou com sanção irrevogável. Neste mesmo sentido falaram Pio VIII, encíclica Tradite, 29 de maio de 1829, Gregório XVI, encíclica Mirari Vos, 15 de agosto de 1832, e mais vezes Pio IX, encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 1846, a locução Multiplicis Inter de 25 de setembro de 1865, etc. Pio IX, então, teve mais de 2 condenações. Naturalmente que, tendo conhecimento claro da finalidade da natureza da seita maçônica por fatos juridicamente acertados, por processos formais, estatutos, ritos, jornais maçônicos impressos e por não raras deposições dos próprios cúmplices, esta sé apostólica levantou a voz e denunciou ao mundo que esta seita, surgida contra todo o direito humano e divino, era não menos funesta ao cristianismo do que ao Estado, e proibiu de afiliar-se a ela, ameaçando as penas maiores com as quais a Igreja costuma punir os culpados. Irritados por isso e julgando poder, quer com o desprezo, quer com mentiras caluniosas, evitar ou diminuir a força dessas sentenças, os sectários acusaram os papas que as tinham pronunciadas de injustiça ou de exageros. Dessa forma, procuraram eludir a autoridade e o peso das constituições apostólicas de Clemente XII, de Bento XIV, assim como as de Pio VII e Pio IX. Mas entre os próprios maçons houve alguns que reconheceram contra a sua vontade que aquelas sentenças dos pontífices romanos, cotejadas com a doutrina e a disciplina católica, eram altamente justas, e uniram-se aos pontífices não poucos príncipes e homens de Estado, os quais cuidaram ou de denunciar a sé apostólica as sociedades maçônicas, ou de eles mesmos as proscrever com leis especiais nos seus domínios, como se fez na Holanda, na Áustria, na Suíça, na Espanha, na Baviera, na Sabóia, em várias partes da Itália. Então a maçonaria ela foi sendo proibida em vários lugares, mas o que o Papa vai reconhecer depois é que, infelizmente, essas condenações não surtiram o efeito desejado no que se refere às sociedades, né? Como eu falei algumas vezes, o Papa não vai falar de uma infiltração maçônica no seio da Santa Igreja. Ele vai dizer, sim, que com muita habilidade os maçons acabaram, sim, se infiltrando e acabaram, sim, por dominar os estados outrora cristãos. E é por isso até que ele resolve fazer um novo documento a respeito da maçonaria. E não somente um documento a respeito da maçonaria, é importante dizer. É interessante observar que o Papa Leão XIII ele desenvolve boa parte do seu pontificado para combater uma série de erros que a maçonaria difunde até hoje entre nós. Isso é muito importante salientar. Erros que nós hoje aprendemos na escola e que talvez até ontem considerávamos grandes verdades, como a liberdade religiosa, o Estado laico, a democracia liberal,
que talvez fosse considerada um grande paraíso por nós até ontem, o ideal de vida, tudo isso são erros promovidos pela maçonaria, ataques ao matrimônio contra os quais até hoje nós lutamos, como o próprio divórcio. O Papa Leão XIII fala do divórcio nesta encíclica, a separação da Igreja e do Estado, como eu falava, essa questão do Estado laico, mas isso no que se refere ao matrimônio. É com a maçonaria que surge essa visão do matrimônio civil, por exemplo, essa visão de que existe o matrimônio não religioso, de que existe um matrimônio puramente civil. Antes desta separação da Igreja do Estado, mesmo em regiões influenciadas por falsas religiões, o matrimônio ele era considerado um acontecimento eminentemente religioso, nunca profano, nunca algo meramente civil. Com a maçonaria e essa falsa noção de separação da Igreja, a Igreja que fica alheia ao Estado, à sociedade, a Igreja que não vê os seus direitos respeitados pela sociedade, a Igreja que não é reconhecida pelo Estado como a verdadeira religião, surge essa realidade do matrimônio exclusivamente civil. Depois, a realidade das uniões estáveis, como acontece hoje, o divórcio, a questão da educação dos filhos, que não é mais uma prerrogativa da Santa Igreja e dos pais, passa a ser uma prerrogativa do Estado. Então vejam que tudo isso o Papa, já no final do século XIX, vai demonstrar que, por influência da maçonaria, todos esses erros começam a ser semeados nas sociedades outrora cristãs. Porque a maçonaria ela é fundada em bases naturalistas e liberais. A maçonaria, desde a origem, ela não crê na revelação divina. Ela exalta a natureza e a razão humanas, despreza a revelação divina, despreza a religião católica. O Papa vai até dizer que o maçom ele precisa crer em algo, ou nem crer em algo. Já naquela época em que o Papa escreve a Humanum Genus, já havia maçons que não criam em nada, ou criam simplesmente, como se diz hoje, numa energia ou numa noção de Deus muito vaga. Então vejam que era, de fato, aquela ideia hoje da liberdade religiosa mesmo. Então vejam que todas essas mazelas contra as quais nós lutamos hoje, não somente fora da Santa Igreja, não somente na sociedade, mas muitas vezes dentro da própria Santa Igreja, foi a satânica maçonaria que infundiu na sociedade e se erigiu como essa anti-igreja, como essa estrutura que se coloca como uma igreja de fato de ponta cabeça, como essa igreja às avessas, tamanha a sua capilaridade, tamanha a sua influência. E infelizmente hoje ela está
não somente presente e influente nas sociedades católicas, mas presente e influente na própria estrutura da Santa Igreja. Por isso é tão importante nós conhecermos de maneira muito clara esse inimigo. É importantíssimo, como disse o Papa, apontarmos esse inimigo, não apenas conhecê-lo, mas esse inimigo precisa ser apontado, precisa ser indicado e combatido efetivamente. Nós precisamos resistir a esse inimigo. Chega de tratar a maçonaria como algo que já existiu ou como uma banalidade. Não. A maçonaria precisa ser tratada como o que ela realmente é. Não é exagero dizer o maior inimigo da Santa Igreja. Eu diria que pode ser que a Santa Igreja tenha, e certamente ela tenha, inimigos maiores do que a maçonaria, mas esses a gente não vê, esses estão ocultos. Seja ocultos porque são espirituais, ou ocultos porque as suas estruturas não são visíveis, mas no que se refere, isso é claro que é uma opinião minha, mas no que se refere aos inimigos que estão claros e manifestos, na minha visão, a maçonaria é a maior inimiga da Santa Igreja, enquanto organização criada para destruí-la e para concorrer com ela. Como eu falava, como uma verdadeira anti-igreja, uma verdadeira anti-igreja católica. Então é fundamental que nós combatamos esse inimigo à altura. E isso não tem sido feito. E com muito realismo, meus queridos, não esperem isso do clero. Eu não estou dizendo para vocês saírem pela rua como lutadores de MMA à procura dos maçons, não é isso. O combate ele é intelectual, mas infelizmente faltam homens como o padre Júlio Maria de Lombardi, né? Aquele combate intelectual à moda antiga, né? Que chamava os protestantes e os maçons para o combate em praça pública, né? Não que deva ser exatamente assim, mas os católicos precisam ser instruídos. Eu diria que essa realidade, né, saindo até um pouco do tema, mas ainda nele, essa realidade das 3 revoluções, ela precisa nortear a nossa catequese, sabe? Eu, na minha catequese, fico muito centrado nos ranços das 3 revoluções, os ranços protestantes, maçônicos e comunistas nos meus alunos. Então, a gente precisa estar sempre centrado nesses ranços revolucionários. Então, os nossos alunos precisam entender que católico é evidente, né? Católico não pode ser protestante, católico não pode ser maçom e católico não pode ser comunista. Isso é o básico para dali para frente você ensinar o cara a ser católico de fato, né? Aí você vai ensinar o cara a ter vida sacramental, a ter vida de oração. Mas, sabe, um dos passos é ensinar que o cara não pode ser maçom, e aí sim você vai apontar esses erros que a maçonaria semeou. Aí você vai falar do Estado laico, você vai poder falar do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diversas coisas ficam mais fáceis de serem tratadas, né? Muitas pessoas não têm a menor ideia de que o
o tal do Estado laico é um erro que a maçonaria semeou na sociedade. Hoje, se a gente... hoje isso é uma grande... é tratada como uma grande verdade, um dogma de fé que as pessoas aprendem na escola, né? Então, é fundamental que nós, de fato, voltemos a falar da maçonaria. É um apelo realmente que eu gostaria de fazer, a partir dessa primeira aula desse curso, que está totalmente alinhada com essa nossa primeira produção audiovisual deste ano. Não deixem de estudar essa carta encíclica, como sempre, ótima, como todos os documentos que eu já li e estudei do Papa Leão XIII, Humanum Genus, de 20 de abril de 1884, mas principalmente não deixem de fazer um grande apostolado do mal que é a maçonaria e de tudo o que ela representa como ameaça à Santa Igreja. Eu simplesmente aqui pontuei algumas coisas, mas eu gostaria de colocar aqui os remédios que o Papa Leão XIII aponta para nós no fim da sua encíclica, porque ele aponta uma série de remédios que eu diria que, para a gente concluir com os remédios e a Sagrada Escritura, vai ficar bem fechada a aula. Os remédios que o Papa aponta, e a Escritura eu escolhi propositalmente a passagem que fala da sinagoga de Satanás e a batalha final entre a Babilônia e a Jerusalém Celeste, né? Porque é claro que a Babilônia que está mencionada no Apocalipse, ela é uma imagem, né, que tem uma série de interpretações que podem ser feitas, mas se a maçonaria é essa antítese da igreja, né, a queda da Babilônia também pode ser interpretada, a meu ver, ou vislumbrada como a queda da maçonaria, né? E a Santa Igreja é a Jerusalém Celeste, né? Então, vamos ver aqui os remédios, primeiro, que o Papa coloca como os remédios adequados que nós devemos aplicar para combater a maçonaria e que são muito atuais, né? A partir aqui do parágrafo 43 desta edição aqui da Paulus, né? Enquanto não ficam prontos os nossos volumes dos documentos pontifícios, eu me socorro aqui com essa boa edição aqui da editora Paulus. Pedimos e suplicamos a vós, veneráveis irmãos, que coopereis conosco para extirpar esse veneno perverso que se expande largamente dentro dos estados. A vós pertence defender a glória de Deus e a salvação das almas. E no vosso combate, tendo essas duas finalidades diante dos olhos, não vos faltará nem coragem nem fortaleza. Pertencerá à vossa prudência julgar quais os meios mais eficazes para superar os obstáculos. Aqui o Papa está a falar com os bispos, tá? Eu tenho esperança que alguns bispos atuais vão atendê-lo, mas infelizmente imagino que não serão muitos que vão falar da maçonaria atualmente, mas vamos confiar nos nossos amados bispos. Contudo, julgando conveniente ao nosso ministério indicar-vos alguns dos meios mais oportunos, a primeira coisa a fazer, o primeiro remédio, é desmascarar a seita maçônica de suas falsas aparências e manifestar o que realmente é, ensinando aos povos de viva voz e com cartas pastorais os artifícios dessas sociedades para abrandar e aliciar, e a perversidade das doutrinas e a desonestidade das obras, como declararam mais vezes os nossos predecessores,
todos os que cuidam da profissão católica e de sua salvação nunca pensem de poder inscrever-se sem culpa na seita maçônica. Ninguém se deixe iludir pela honestidade simulada. Com efeito, pode muito bem parecer a alguém que os maçons não imponham nada de abertamente contrário à fé e à moral, mas por ser essencialmente malvadas a finalidade e a natureza de tais seitas, nunca pode ser lícito inscrever-se nelas, nem ajudá-las de qualquer forma. Ah, não, eu vou ali na festa junina da maçonaria, porque é perto da minha casa. Não pode. Ah, vou comprar um docinho ali. Não, não pode. Ah, denunciar a maçonaria. Tem um carro ali, às vezes passa o carro com aquele símbolozinho, já dá uma raiva no coração, né? Aí você vai buzinar, ó, tem um maçom aqui. Não, não é bem isso, né? Mas quando ele fala de denunciar, é claro que é denunciar o erro que é a maçonaria, né? Não é que você vai ver aquele cara com aquele anel, você vai arrancar o dedo do cara, não é isso, né? Mas é de fato apontar que a maçonaria é algo mal, que é um erro e é condenada pela Santa Igreja. É isso que o Papa quer. E é interessante que ele vai falar diretamente que nós leigos temos um papel a cumprir. Isso é que é bonito. Já naquela época ele já contava conosco. Em segundo lugar, é necessário transmitir ao povo, com frequentes discursos e exortações, o amor e o zelo na instrução religiosa. Para isso, recomendamos encarecidamente que se expliquem com raciocínios oportunos, pelas palavras e os escritos, os princípios fundamentais daquelas verdades santíssimas nas quais consiste a sabedoria cristã. A finalidade disso é curar as mentes com a instrução e premuni-las contra as múltiplas formas do erro e os vários aliciamentos dos vícios, especialmente nesta grande licença de escrever e insaciável avidez de aprender. Então, além de instruir a respeito do mal da maçonaria, né, do mal que representa, mas também aproveitar disso para dar uma boa catequese, uma boa instrução religiosa. Não adianta você ensinar, né, o erro, mas se aproveitar disso para ensinar a verdade, dar uma boa instrução religiosa, né, uma boa catequese. Isso é fundamental. E agora é que vem agora é que o Papa vai falar dos fiéis leigos. É obra verdadeiramente cansativa, mas nela tereis como companheiro e participante de maneira especial o clero, se pelo vosso zelo for bem disciplinado e instruído. Mas causa tão bela e importante exige também a industriosa cooperação daqueles leigos que unem probidade e doutrina ao amor da religião e da pátria. Vejam que interessante. Veneráveis irmãos, com a união dessas duas forças, fazei com que os homens conheçam intimamente e amem a Igreja, pois quanto mais crescer neles o conhecimento e o amor a ela, tanto mais serão aborrecidas e esquivadas as sociedades secretas. Então vejam que aqui ele já fala dos fiéis leigos porque eles dizem que é uma tarefa muito cansativa para os bispos, né? Então eles precisam do clero, que são os presbíteros, né, os padres, e dos leigos, que precisam ser probos e bons conhecedores da doutrina. E como não há muitos disponíveis, aí temos nós mesmos, né? Então aí nós nos colocamos à disposição. Mas o fato é que é uma tarefa de todos combater a maçonaria. E o Papa chama a atenção, ele fala aqui da Ordem Terceira de São Francisco, né? Ele cita dois grupos, né? Era outra igreja, né? Outro quadro da igreja, né? É a mesma igreja, evidentemente, mas era outra circunstância. Ele fala da Ordem Terceira de São Francisco e dos vicentinos, que foram fundados por São Vicente de Paulo, né? A Ordem Terceira, eu me lembro do Chico Alencar, né, hoje, né? Ela tá tão mal das pernas, mas assim, o Papa fala dela, né?
E ele cita a Ordem Terceira porque ajuda a combater aquela influência, né, da igualdade, liberdade e fraternidade sob uma ótica revolucionária. Então a estratégia do Papa Leão XIII era pegar essas três noções tão deturpadas sob uma ótica católica, né? Só que hoje, né, a Ordem Terceira está tão infiltrada, né? O fato é que a gente pode se aproveitar desse apelo do Papa a respeito da Ordem Terceira e dos Vicentinos para pensarmos, né, adaptarmos em que sentido? Estruturas de fiéis leigos que cumpram esse papel de combater a maçonaria, como é o caso do Centro Dom Bosco e de outros apostolados de diversas naturezas que possam ser fundados e também cumprir esse papel. E ele vai falar de dois públicos-alvos que são importantes, né? Ele vai falar dos operários naquela época e dos jovens, né? Que é muito importante a instrução dos operários, né, dos trabalhadores. Claro que naquela época tinha toda uma preocupação com a questão do socialismo, né, e também da juventude. Então eu diria que com as devidas adaptações, né, eu diria que a gente poderia talvez pensar, os jovens sempre são uma fonte grande de preocupação, a começar pelos nossos filhos, né, ou netos, né, a depender de quem falarmos, mas eu diria que talvez as pessoas mais humildes, talvez a gente poderia adaptar essa questão dos trabalhadores, mas o fato é que é importantíssimo estarmos sempre atentos aos apelos dos papas. Eu faço aqui também a recomendação dos livros que o Centro Dom Bosco tem publicados sobre o tema, para que aqueles que estão à venda, né, porque nem todos, alguns estão, digamos, fora de linha, né, nós temos que republicá-los. Então tem esse aqui, A Maçonaria e os Jesuítas, Dom Vital de Oliveira, tá? Então é um deles que vocês podem comprar para se aprofundar na questão. Tem esse aqui que fala também das infiltrações maçônicas na igreja, não é tão profundo quanto a Conjuração Anticristã do Monsenhor Henri de Lassou, mas também vai falar sobre o mesmo assunto, do Padre Emmanuel Barbier. E este aqui eu recomendo muito porque ele falará do combate à maçonaria na vida, né, de um homem que nós poderíamos dizer de um homem santo, né? Claro que a sua vida ainda está sob objeto de investigação, não é um homem que foi canonizado, mas é a biografia de Dom Vital, né? Do padre Louis de Gonzague. É inclusive o patrono da confraria Dom Vital, que vai sediar o primeiro Fórum Regional do Nordeste, que vai acontecer agora no final de abril. Eu e o Álvaro estaremos lá, com muita alegria. Dom Vital é um homem, assim, o Álvaro até fala com propriedade, né, o maior bispo da nossa história, e foi um homem que combateu a maçonaria com a vida, né, um grande bispo, um grande religioso também franciscano. Ele era capuchinho, né? Se eu não me engano, capuchinho, franciscano capuchinho, e se Deus quiser será canonizado e não vai demorar muito. Então recomendo, que pode ser, até sugerir para essa irmã, que talvez seja uma boa maneira de convencer o maçom a sair da maçonaria, ele ver o erro da maçonaria na vida de Dom Vital. Pode ser uma maneira um pouco indireta de mostrar este erro, né? Mas o fato é que não deixemos de fazer este apostolado. Eu queria deixar esse recado. A ideia deste curso sobre os documentos pontifícios é sempre deixar um fruto espiritual, né? A maioria dos temas que serão tratados aqui, vocês ouvirão daquilo que já sabem, né? Afinal, boa parte daqueles que frequentam as nossas aulas de terça, graças a Deus, são bons católicos, bem formados, mas a ideia
é nos aprofundarmos na doutrina para fazer apostolado, para cuidarmos das almas que nos são confiadas. Não é exagero dizer que hoje há muitos fiéis católicos que frequentam lojas maçônicas por ignorância. E eu diria que esses são aqueles que estão mais ao nosso alcance. A maçonaria que tomou conta das altas hierarquias eclesiásticas, essa nós alcançamos mais com as nossas orações e penitências, né? Porque só um milagre de Deus, de Nossa Senhora, de São José, para tirar esses demônios de dentro da igreja. Vai ser um pouquinho difícil para a nossa pequenez. Mas vamos ler aqui para a gente terminar a aula com uma mensagem positiva. Mas vejam que o Papa fala de fiéis que amem a igreja e a pátria, né? Eu achei isso bonito. Que o combate à maçonaria seja para nós também fruto do nosso amor à Santa Igreja e amor ao Brasil. Porque esses demônios também precisam entender que o Brasil é católico, que a maçonaria, quem fundou o Brasil foi a Santa Igreja, não foi a maçonaria. Então vamos, para nos animar, vamos ler aqui a queda da Babilônia e o triunfo da Jerusalém Celeste. Então vamos finalizar aqui com o livro do Apocalipse. Vocês viram que eu estou bem disciplinado, com aulas curtas. Espero elogios no nosso lanche. O Pedro das 2 horas morreu. Vamos lá. Vamos ver Apocalipse 3, de 7 a 13. A gente vai ver aquela referência da sinagoga de Satanás, que eu falei que pode ser aplicada à maçonaria. Mensagem à igreja de Filadélfia, aquelas mensagens que tem no início do livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés, e reconhecerão que eu te amo, porque guardaste a palavra de minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vejam que é promessa de Deus para nós, que se nós nos mantivermos fiéis, a maçonaria estará aos nossos pés. Esses filhos de Satanás, claro que de preferência eles se convertam, né, à Santa Igreja. E agora a queda da Babilônia e o triunfo da Jerusalém Celeste. Apocalipse 17, de 1 a 6. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto,
Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e essa visão encheu-me de espanto. Aí vamos para o 18, de 1 a 3. Depois disso vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz, dizendo: Caiu Babilônia a grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Aqui me vem, é claro que isso é só um esforço, né? Mas me vem muito todos esses políticos e, claro, esses grandes capitalistas, né, que se entregam, né, à maçonaria, né, a todo esses mega capitalistas que se mancomunam, né, contra a Santa Igreja, e que no final todos eles cairão. E aí vem o triunfo da Jerusalém celeste. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia, a nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Depois recomeçaram: Aleluia, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que se assenta no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Do trono saiu uma voz que dizia: Cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouvi como que um imenso coro, sonoro como o ruído de grandes águas, e como o ribombar de possantes trovões, que cantava: Aleluia, eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me diz então: escreve: felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são palavras autênticas de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz: não faças isso. Eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Eu sei que nós estamos governados pelo servo de Satanás. Eu sei que
A maçonaria está aí, viva, mas nós não podemos perder de vista que a promessa de Deus ela é muito clara. A Babilônia cairá, essa é a nossa fé, e a Santa Igreja triunfará. Por isso é que eu coloquei essas passagens ao final, para que a gente se agarre na nossa fé, na fé católica. E Nosso Senhor diz muito claramente: quem perseverar até o fim será salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Viva Cristo Rei! Viva! Salve Maria Santíssima! Salve! Viva o nosso Pai, São João Bosco! Viva!